Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o ano de 2026 para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a FAFIP, mantida pela Fundação Educacional de Penápolis, a FUNEP. Nosso bate-papo é com a professora doutora Silvia Cristina de Souza, ela que é coordenadora de graduação da FAFIP. Professora, bem-vinda a esse bate-papo. Obrigada, Elissa. Professora, vamos conversar a respeito do curso de medicina. É importante a gente trazer as perspectivas desse curso que está crescendo e que está chamando tanta atenção do nosso público da região. É verdade, né? O curso de medicina já formou 3 turmas, né? É um curso que está se consolidando, é um curso que recentemente, inclusive, passou por um processo de avaliação da sua qualidade. É já o terceiro momento de avaliação do curso, né? O curso fez, no ano de 2023, o primeiro ENAD, né? No ano de 2025, ele fez o segundo ENAD e isso mostrou uma evolução. Nós melhoramos, temos muita coisa para melhorar, mas nós já mostramos uma evolução muito significativa no curso, fruto de muito investimento da instituição. Lembrando, né, que nesse último exame do ano de 2025, mudou um pouco a perspectiva do exame, né, que antes era ENAD, agora é ENAMED, que é o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, que vai congregar o antigo ENAD e a Prova Nacional de Residência. Então, ele vem com uma nova cara, né? Mas ele vem substituir o ENAD. Mas a gente já mostrou uma evolução, precisamos e sabemos da nossa responsabilidade em melhorar, e nós temos o nosso curso reconhecido no ano de 2024, com uma visita em loco do Ministério da Educação, e nós temos o conceito de curso 4, o que mostra a excelência do curso de medicina. E ele é um curso, né, que, como a gente disse, ele vem crescendo, ele tem sido fruto de muitos investimentos institucionais, porque a nota do curso, né, a qualidade do curso, ela é revelada pelo desempenho do aluno na prova que foi feita e foi divulgada agora, mas também nos investimentos que são feitos pela instituição, né, nos seus laboratórios, né, nos seus campos de prática. Os nossos alunos do curso de medicina fazem estágio desde o primeiro ano, né, então eles têm essa prática. Ano passado nós inauguramos a nossa policlínica com atendimentos gratuitos à comunidade, com especialidades que muitos municípios e muitas regiões não têm, gratuitamente para a população de Penápolis e de região. Mas a instituição investe muito mais, ela investe no corpo docente, que é muito importante. A área médica é uma área muito delicada para a contratação docente, né? A gente tem muito pouca oferta, né, de profissionais titulados. Então, a instituição está investindo, inclusive, num programa de titulação de médicos com bolsas de doutorado. Isso é inédito, né, nos cursos de formação médica. Então, tudo isso é um processo. Ele é um processo que a gente vai e já vem colhendo ótimos resultados, mas isso é muito importante e é muito significativo porque a gente já tem visto uma qualidade reconhecida pela nossa comunidade. Nosso curso preenche as vagas, o nosso curso é procurado, o nosso curso tem uma qualidade, os nossos alunos estão habilitados dessa última prova para ingresso nas residências. Então, assim, a gente está no momento muito importante e muito especial do curso de medicina, e a gente deve isso muito à nossa instituição, né, principalmente à fundação que investe na faculdade, mas muito ao nosso aluno, que é um aluno diferenciado, é um aluno especial, que escolheu a nossa instituição e que abraça essa instituição e tem um senso de pertencimento e um amor pela instituição que ele frequenta, compartilha, né? E é ele que faz a instituição, é o aluno que é o sentido do nosso curso. Inclusive, professora, ano passado, em 2025, a gente trouxe muitas reportagens, matérias, conversando com alunos que passaram em primeiro lugar em residências, que passaram em concursos públicos. Então, a gente já coleciona histórias de sucesso do curso e isso é muito positivo, né? É muito positivo, porque o nosso curso é um curso novo, né? É um curso que formou 3 turmas só, né? É um curso muito recente. Então, a gente está num momento de
consolidação, né? O nosso curso, obviamente, já é reconhecido, óbvio, né, pelos instrumentos oficiais, mas a gente, a cada dia, tem construído com os nossos alunos, com os nossos docentes e os nossos gestores, o melhor curso de medicina que o interior do estado de São Paulo, quiçá o Brasil, vai ter. Com certeza. Professora, sobre os demais cursos, quais são os resultados deles? Isso é muito impressionante, porque a gente fica muito orgulhoso e muito feliz de falar isso. Nós temos 11 cursos, né? Os nossos cursos, com exceção de biomedicina, que é um curso novo, Sim. engenharia de software, que vão começar a passar pelo processo de reconhecimento este ano, todos os nossos cursos são nota 4 e 5, numa escala de 1 a 5. Então, isso mostra a excelência dos nossos cursos. E esses 2 cursos que eu citei, que vão passar pelo processo de reconhecimento, eles foram autorizados com nota 4 e 5. Então, a gente tem um nível de excelência nos nossos cursos que nos orgulha demais e nos traz uma grande responsabilidade, porque a gente tem que manter a qualidade e melhorar cada vez mais. Sim. Corpo docente, vamos falar também dos professores que preenchem o coração dos alunos e que guiam os alunos nessa jornada de formação. O nosso grande diferencial institucional, nós que trabalhamos na gestão, a gente tem muita consciência disso. A razão da nossa existência é o nosso aluno e a nossa comunidade. E a qualidade dos nossos serviços dependem fundamentalmente dos nossos docentes e dos nossos funcionários. Nós fazemos a instituição a cada dia. E o nosso professor é um professor dedicado, né? A instituição, ela investe em formação continuada, ela investe na titulação desses professores. A gente teve recentemente a aprovação do nosso plano de carreira docente, técnico, administrativo, que traz mecanismos, né, de garantia de valorização desses profissionais, porque eles são fundamentais, né? Sem os nossos funcionários e sem os nossos professores, o curso e os cursos, né, e a instituição não existiria. Sim. Quando a gente fala de comunidade, a gente está muito presente, a FUNEP, né, a faculdade está muito presente com a comunidade, não só de Penápolis, como região. Isso se deve às nossas atividades de extensão. A professora pode trazer um pouquinho dessa perspectiva da nossa conexão com a comunidade? Posso. A nossa instituição é uma instituição, né, que nós vamos falar um pouco sobre isso também. Ela vai completar 60 anos esse ano e a gente tem muito orgulho disso. Então, essa é uma característica, né? Nós somos uma instituição da comunidade, Sim. Nós somos criados, né, para a comunidade e sobrevivemos do trabalho da comunidade. Então, essa é uma característica muito própria da nossa instituição, de tentar e de trabalhar para levar para a comunidade o fruto daquilo que é construído, né, nas nossas aulas, né, na nossa formação. A extensão, ela sempre foi uma realidade, né? Um exemplo disso é a nossa clínica de psicologia. Há quantos anos a instituição presta esse serviço para a comunidade? O nosso núcleo de prática jurídica, há quantos anos a gente presta esse serviço? Mas nos últimos anos, a instituição tem trabalhado e investido muito mais na extensão. Todos os nossos cursos, né, do ponto de vista do projeto, tem 10% da sua carga horária dedicada à extensão. Então, obrigatoriamente, a gente tem as atividades de extensão já no currículo do curso. Mas é muito mais do que isso. A gente tem uma responsabilidade, né, em trazer para a comunidade aquilo que é construído dentro da instituição, senão não faz sentido, né? A gente precisa devolver para a nossa comunidade aquilo que ela nos dá. Nós sobrevivemos da presença dessas pessoas, da mensalidade desses alunos que nos escolhem, então é muito mais do que justo que a gente faça isso. Para você ter uma ideia, nós temos alunos, vamos dar um exemplo da área da saúde, nós temos alunos em UBSs, em postos de saúde, em hospitais, em várias cidades da nossa região, em Penápolis, no pronto-socorro. Nós temos alunos nas escolas fazendo atividades de extensão, nós temos alunos nos bairros dando assistência jurídica, nós temos alunos na instituição dando assessoria na área de contabilidade, de administração. Então, isso é um movimento muito importante e que tem uma dupla função.
A primeira delas, obviamente, estender, né, essa concepção de extensão, estender aquilo que a instituição faz para a comunidade, porque isso é uma missão institucional, mas também criar ambientes e criar possibilidades práticas do aluno aprender a partir daquilo que ele faz, ele aprende fazendo. Sim. Então você dá sentido ao conhecimento, dá uma aplicabilidade ao conhecimento e isso muda tudo. Com certeza. A gente falou da Policlínica, que foi inaugurada recentemente, mas a gente tem uma infraestrutura impecável, né? A gente tem o campus de engenharia, a gente tem o NAC, que ali consta o NPJ e o Sejusc. Queria que a professora trouxesse um pouquinho da nossa infraestrutura, que faz toda a diferença na formação do aluno. Sem dúvida. Sem essa infraestrutura, ficaria muito difícil, se não impossível, a gente ter um processo formativo, né, com tanta profundidade como a gente tem. Hoje a gente conta, além do Campus 1, que é onde tem a maior parte das nossas salas de aula, lá também nós temos os nossos laboratórios didáticos. Nós temos os laboratórios da medicina, anatomia, biomedicina, microscopia, a gente tem vários laboratórios de química, biofísica. A gente também tem os laboratórios de informática, então a gente tem os laboratórios pedagógicos, como é o caso da pedagogia, a gente tem o laboratório de pedagogia. Então, e as salas de aula, a maior parte delas estão ali, mas além dali a gente tem o Campus 2, que é lá na educação física, né, que é lá no centro de lazer, onde a gente construiu, né, em parceria com a Prefeitura Municipal, uma estrutura que, além de atender o curso de Educação Física de maneira excelente, não existe nenhum curso de Educação Física na nossa região que tenha algo como o nosso curso de Educação Física, a gente também atende a comunidade de Penápolis, né, diretamente nas aulas, né, e também prestando essa colaboração com a Prefeitura. Nós temos o campus de agronomia, que é o nosso sítio escola, com uma estrutura maravilhosa. Nós temos a nossa policlínica com atendimento nas diversas áreas e especialidades da medicina, mas também com a nossa clínica de psicologia que foi para lá. E vamos também ter os atendimentos de biomedicina ali. Nós vamos ter também atendimentos na área de pedagogia. Ou seja, nós temos uma estrutura invejável, né? É muito difícil a gente encontrar instituições que contam com uma estrutura tão completa como a nossa. E isso se deve ao bom relacionamento que a instituição tem com os órgãos públicos de Penápolis e da região, porque a gente também usa outros espaços em cidades da região, né? E ao compromisso que a Fundação tem em oferecer as melhores experiências educacionais para o nosso aluno. Então, isso é motivo de orgulho, né? E isso é que faz com que a gente seja uma instituição nota máxima no MEC. Além disso, a gente tem que ressaltar a tecnologia, porque hoje em dia o aluno é digital e a gente oferece essa diferença. É um diferencial nosso contar com a minha biblioteca, ter outras ferramentas que facilitem a vida do aluno. Exatamente. Nós temos um diferencial que nos nossos cursos eles são 100% presenciais. Isso é uma opção institucional, a gente entende que isso, né, faz uma diferença substancial, né, no nosso projeto de formação, mas isso não significa que a gente não tenha ao nosso lado as tecnologias que possam melhorar cada vez mais os processos educacionais. O nosso aluno é um aluno digital, né, que adora uma aula presencial. A presencialidade para ele é fundamental. E a instituição, ela investiu nisso. Então, nós temos uma biblioteca virtual que o aluno tem milhares de exemplares divididos por áreas, que ele pode acessar de qualquer lugar, né? Porque nós temos as licenças de uso compradas para cada um dos alunos e dos nossos professores. De onde ele estiver, ele acessa esses livros, ele faz as leituras, ele pode fazer os fichamentos, enfim, é uma tecnologia maravilhosa, é a minha biblioteca. Além disso, nós temos uma parceria com a Google, né? Nós temos o nosso ambiente virtual de aprendizagem, a gente usa o Classroom,
Classroom, né? A gente usa as outras ferramentas da Google, né, para as nossas aulas, além de termos, né, os nossos ambientes nos laboratórios de informática, porque nós temos os específicos para os cursos da área de tecnologia, mas nós temos laboratórios de informática na instituição para que todos os possam usar. Na nossa biblioteca, que embora a gente tenha a biblioteca virtual, a gente tem uma biblioteca física, né, com acesso aos alunos, com acervo aberto para os alunos. A gente também tem lá um espaço para que o aluno possa utilizar a tecnologia, porque nós temos as máquinas ali à disposição deles, além, né, de espaços para estudos, salas para estudo. Então, a instituição, a cada ano que passa, ela tem conjugado essas duas coisas que são muito importantes. A presencialidade, o contato, a construção do conhecimento através dessa relação entre as pessoas, mas com o uso de tecnologia de ponta. E uma coisa importante que a professora trouxe, que eu acho que é fundamental, é muitas pessoas trazem essa perspectiva do EAD, do presencial, e o presencial faz toda a diferença na formação do aluno, as relações, o contato com o professor. Professora, traz um pouquinho os benefícios do presencial. Sim, eu sou da área da educação, né, e a gente conversa muito e pesquisa muito sobre Sim. isso, né? Se a gente pegar os principais teóricos da educação, né, e muitos que também são da área da psicologia, que colaboram, né, para que a gente entenda esses processos educacionais, fica muito claro para a gente que a construção do conhecimento, ela se dá através das relações. Isso não significa que a gente não possa ter uma relação mediada por uma tecnologia. Não é isso, mas são experiências diferentes. A pandemia nos ensinou que as tecnologias elas são muito importantes, elas podem suplementar, mas a presencialidade no processo de construção de conhecimento, de eu estar olhando para o aluno e ele balançar a cabeça para mim, eu perceber que ele está entendendo o que eu estou falando, de eu chegar é muito diferente, né? E construção do conhecimento é isso, é uma troca. Né? Então, eu tenho que ter oportunidade de dar para o meu aluno experiências diferenciadas, que muitas vezes eu só vou perceber a necessidade do meu aluno se eu estiver junto com ele. Então, isso é uma opção institucional. Isso não significa dizer que a gente é contra a educação à distância, que a gente acha que a educação... Não, a gente entende a potencialidade da educação à distância, a gente entende que ela é importante. Tem localidades no Brasil e no mundo que, se não fosse a educação à distância, as pessoas não teriam acesso à educação, mas, institucionalmente, a gente faz uma opção por isso. E isso nos diferencia, sabe, Elissa? Tem aluno que... se dá muito melhor com esse tipo de abordagem pedagógica. E nós defendemos isso como um diferencial institucional. Vamos falar das oportunidades que o aluno tem para fazer parte da FUNEP. A gente tem vagas remanescentes, mas a gente também tem outras possibilidades, né? Tem a segunda graduação, também tem a pessoa que pode conversar com a gente para vestibular agendado. Como que é essa dinâmica nossa? Nós estamos, assim, nos últimos momentos, né? Estamos nos preparando para o início das aulas, né? Agora, na primeira segunda-feira de fevereiro, a gente inicia as aulas. Então, nós estamos nos últimos momentos, nas últimas vagas remanescentes. Nós temos tido uma procura muito interessante depois do nosso grande vestibular, que aconteceu no mês de outubro. A gente ainda tem procura, a gente tem pessoas que nos procuram e a gente tem algumas vagas remanescentes. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito provas agendadas. Então, o aluno interessado, ele pode entrar no site da instituição, lá no campo do vestibular, ele tem como se inscrever, agendar a data dele, ele vai até a instituição e faz a prova, né? Então, essa seria uma modalidade tradicional de ingresso. Então, ele faz a prova, se classificado, a classificação ela é divulgada, ele vai, faz a sua matrícula e inicia conosco e a gente vai ficar muito feliz de recebê-los. Mas nós também temos a segunda graduação. Então, um aluno que já fez um curso de graduação, ele pode, né, pleitear o ingresso. Havendo vaga remanescente, ele não precisa fazer um processo seletivo.
né? Só que ele precisa procurar a instituição, entrar em contato. Olha, eu fiz enfermagem, eu tenho interesse em fazer biomedicina, e não precisa ser da mesma área, e aí a gente pode analisar o currículo, dependendo de quanto tempo esse aluno fez o curso, ele pode ter até aproveitamento de disciplina. Além disso, nós temos também vagas de transferência. Nós temos alunos que estudam em outra instituição e que têm interesse em vir para a nossa instituição. Então, a gente está, neste momento, sendo demandado e temos recebido muitas pessoas que têm nos procurado para isso. As pessoas podem entrar em contato conosco, a gente faz análise de currículo, a gente orienta com o agendamento, a gente orienta sobre a segunda graduação e assim, a nossa ideia é deixar essas pessoas o mais esclarecidas possíveis para que elas possam fazer uma boa escolha, uma escolha consciente de um novo curso e começar a fazer parte dessa família acadêmica. Sim. Quem tiver dúvidas pode entrar no site www.funep.edu.br ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 18 3654 7690. Ali vocês vão ter um menu inicial, mas é super intuitivo, fácil, você pode escolher qual setor você deseja falar. Nosso atendimento é super útil, super rápido, e aí vocês vão contar também com o nosso apoio em outros canais. Professora, vamos seguir então, Centro Universitário. A gente recentemente teve coletiva de imprensa onde o presidente Alexandre Gil trouxe o Centro Universitário, que estamos aí pleiteando. É um assunto que deixa o coração de todo mundo quentinho. Como que está o andamento? O andamento, Elissa, na verdade, assim, existe um processo para que a gente possa pleitear isso que a gente chama de transformação acadêmica. Uhum. A nossa ideia é transformar uma faculdade em um centro universitário. Então, a gente está seguindo os passos, porque nós precisamos seguir o processo, a gente chama de processo regulatório, que o MEC determina. Então, existe uma janela, que é um período em que a gente pode dar entrada nesses pedidos. Para a gente poder dar entrada nesses pedidos, a janela foi em dezembro, então a gente fez isso. Mas a gente precisava preencher alguns requisitos, que era ter uma boa nota, né? E a gente tem nota máxima. A gente precisa ter no mínimo 8 cursos reconhecidos, nós temos 9 cursos reconhecidos. A gente tem que ter professores titulados, mestre e doutores, num percentual, a gente tem muito mais do percentual, né, solicitado. Jornadas de trabalho. Então, a gente reunia todas as condições, a gente reuniu todas essas condições nos últimos anos, e aí a gente deu uma entrada nesse processo. Então, quando a gente dá entrada nesse processo, né, a gente faz isso por meio de uma plataforma do MEC, né? Então, nós startamos o processo. A partir de agora, né, a gente vai seguir o fluxo regulatório. Sim. O MEC recebe o nosso pedido, ele analisa esse pedido inicial, aí depois ele devolve para a gente a solicitação de algumas informações, a gente... no final desse processo, recebe visita. Então, assim, é um processo que a gente estima mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Mas a gente está muito confiante Sim. de que isso vai sair o quanto antes. E vai nos elevar para um patamar de excelência, né? Para uma autonomia institucional que a gente precisa e merece muito. E projetar Penápolis, porque a gente tem que ter esse reconhecimento de que a FUNEP leva o nome de Penápolis para o mundo inteiro, através dos nossos alunos que têm sucesso nas suas histórias, através do próprio nome da instituição. Então, é trazer também a comunidade para o nosso lado para cada vez mais contribuir e elevar o nome da fundação. Exatamente. A FUNEP, ela já é motivo de orgulho, Sim. né, para os penapolenses e para todos da região, né? Se a gente olha para a nossa instituição, para o nosso aluno atual e para quem já estudou lá, né, a gente vê como a gente está em cada um dos municípios, em cada uma, né, dos bairros aqui da nossa cidade, o que a gente consegue colaborar formando, né, profissionais para cá, para a região, para o Brasil e para o mundo, né? E virar centro universitário, se transformar em centro universitário, é uma chancela de qualidade, né? Elissa, para você ter uma ideia do impacto, né, da instituição
Hoje, faculdade que vai virar um centro universitário, né, para a cidade, para a região, nós temos uns programas, vários programas de atendimento ao acadêmico que possibilitam as pessoas a ingressarem no ensino superior. Muitos são o primeiro membro da família a ingressar num curso superior. Nós temos o aluno 10, que dá bolsa integral para alunos de escola pública. Nós temos programas de monitoria. Nós temos bolsa em parceria com a Prefeitura Municipal. Nós temos programas de iniciação científica com bolsa. Nós temos programas de extensão com bolsa. Então, isso é um impacto, né, direto na vida dessas pessoas, e essas pessoas impactam quem está no seu entorno. Porque a gente sabe que uma pessoa que faz ensino superior, ela muda a vida dela e de quem está em torno dela. Então, assim, nós temos uma missão institucional que é mudar a vida das pessoas por meio da educação de qualidade. E a gente faz isso sendo faculdade. Como centro universitário, as nossas possibilidades vão crescer muito mais. E a gente vai continuar impactando, seja na formação de profissionais, para a gente devolver isso para as cidades, né, para o estado e para o país, seja na mudança de cada uma, na vida de cada uma das pessoas que passam pela nossa instituição. A professora tocou num assunto que é fundamental e eu queria que a professora trouxesse essa perspectiva, já que é da área da educação. Tanto se fala hoje, né, em deixar de cursar uma faculdade simplesmente para sair da escola e eu vou me aventurar e vou fazer outras coisas. Quanto a gente está deixando de se desenvolver quando a gente abandona o caminho do ensino superior, professora? Não, e assim, Elissa, a gente costuma dizer isso. Os melhores anos da vida da gente são os anos que a gente vive na nossa formação superior. Com certeza. Você sabe disso. Sim. Isso muda a nossa perspectiva. A gente está virando adulto, a gente está construindo uma profissão para o resto da nossa vida, e a gente está construindo algo que ninguém tira da gente. Né? Conhecimento ninguém tira da gente. A gente vai adquirindo uma autonomia intelectual que vai possibilitar que a gente faça com a nossa vida aquilo que a gente quer. Sim. E assim, a instituição ela é um instrumento para isso. O aluno precisa aproveitar aquele momento que ele está ali. E nós, institucionalmente, sabemos da nossa responsabilidade. Então, as pessoas elas precisam, obviamente, né, que, guardadas as possibilidades, e nós temos os nossos programas de acesso justamente para isso, Sim. Elas precisam acreditar que o ensino superior muda a vida delas. Sim. Né? Então, a gente fica muito triste quando a gente vê alguns movimentos que desincentivam as pessoas a uma formação. Nós vivemos num país muito difícil, a vida é muito difícil, mas sem ensino superior é mais difícil ainda, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que a nossa vida ela ganha uma outra dimensão e ela precisa, né, ser vivida institucionalmente, e o aluno precisa aproveitar tudo que ele tem lá. A vida acadêmica é assistir a aula, é fazer estágio, é fazer extensão, é jogar, é passear, é isso que é vida acadêmica. Isso vai te construir numa outra pessoa. Ter relações com outras pessoas, conhecer outras pessoas, isso muda completamente. Só quem vive isso sabe. Então, eu gostaria de convidar, venha viver isso com a gente. A gente espera todas as pessoas que têm interesse de mudar suas vidas pelo meio da educação, que nos procurem. Com certeza. E por falar de vida acadêmica, a gente tem uma programação muito legal de volta às aulas, está sendo preparada com muito carinho por todos os coordenadores. A gente tem a dinâmica das aulas magnas, que são incríveis, memoráveis para todos, tanto para os veteranos quanto para os calouros. Eu queria que a professora trouxesse aí o que vem por aí em fevereiro. Elissa, nós estamos assim, sabe aquelas pessoas que vão receber parente em casa? A gente está assim, a gente está se preparando para receber pessoas especiais. Então, as nossas aulas, elas retornam no dia 2 de fevereiro, e a gente tem uma programação dentro dos cursos, né, especial para poder receber todo mundo. Sim. Né? Tanto os calouros quanto os veteranos. Só que os veteranos ajudam a gente a fazer essa festa, então tá todo mundo trabalhando. Então vão ser várias atividades.
E nós temos uma atividade que eu gostaria de sublinhar, vai ser uma atividade que vai acontecer no dia 5, que vai ser um Sim, show de volta às aulas. Então vai ter maravilhoso. uma banda nativa, né? A gente tem trabalhado muito para que seja muito especial. Então a gente quer que essas pessoas se sintam abraçadas de verdade, que elas se sintam bem recebidas, tanto os calouros, quanto os veteranos, os nossos funcionários, os nossos professores, porque a gente precisa dizer que esse mês de férias ele é bom para descansar, mas a instituição perde o sentido, né? Então a gente está trabalhando para que seja um excelente volta às aulas, para um ânimo maravilhoso, que 2026 seja um ano de muito sucesso para nós. E para encerrar, FUNEP FAFIP 60 anos, que também vai trazer muitas atividades especiais. É um ano de celebração, 60 anos, puxa, quantas histórias, né? A gente acumula aí. E eu queria que a professora pudesse encerrar, trazer uma mensagem, uma reflexão, inclusive representando a gestão, né? Tanto da faculdade quanto da fundação. A gente tem uma grande responsabilidade de estar numa instituição que completa 60 anos e 60 anos de histórias, né, memoráveis, maravilhosas. Quantas pessoas passaram por nossa instituição, algumas como alunos e hoje trabalham lá, outras que estão pelo mundo afora, levando o nome da nossa instituição. Então, é uma data muito especial que marca, né, um período muito importante, e a gente vai fazer essa transição e a gente vai juntar duas coisas: a tradição de uma instituição de 60 anos que formou tanta gente, com a modernidade de uma instituição que está fazendo uma transformação institucional de mãos dadas com a tecnologia, pensando no futuro, pensando na transformação de vidas. Então a gente procura, né, o melhor desses dois mundos. Uma tradição que confere para a gente legitimidade, né? E ao mesmo tempo um olhar para o futuro, né? De ser uma instituição diferenciada, de ser uma instituição inovadora, de ser uma instituição que vai pensar os próximos 60 anos e que sejam 60 anos memoráveis como foram esses últimos. De muita honra, né? Muito. Professora, muito grato pela sua participação, por falar com o nosso público. E se você quiser deixar uma mensagem só para a gente encerrar? A minha mensagem vai para os nossos acadêmicos, dizer que a gente está com saudade de vocês e que a gente não vê a hora de que vocês voltem, né? Estaremos todos juntos a partir do dia 2 de fevereiro. Aos nossos professores, né? Esperamos vocês também ansiosamente. E a todos que queiram conhecer a nossa instituição, venham conhecer a FUNEP. Ela é uma instituição diferenciada na nossa região, tem campos maravilhosos, mas tem o principal: pessoas muito, mas muito especiais. Então, venham conhecer a nossa instituição. Eu agradeço você que ficou até aqui, até o final desse conteúdo, desse vídeo, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!